A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tem a honra de apresentar o webinar Prerrogativas dos Parlamentares e o Devido Processo Legislativo, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Orlando Correia da Paixão, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado da OAB São Paulo. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos a mais este webinário que temos a honra aqui de transmitir ao vivo, hoje com uma ilustre convidada, a doutora Bruna Borghetti, que já nós teremos a honra de apresentá-la. E em nome do presidente Caio da OAB São Paulo, do vice-presidente Ricardo Toledo, de toda a diretoria, em nome dos nossos ilustres colaboradores da Secretaria das Comissões de Cultura e Eventos também, agradeço, e principalmente a presença de todos vocês que estão aqui conosco ao vivo neste momento, e todos aqueles que também terão a oportunidade de ver este evento posteriormente. Eu estou presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo, da OAB de São Paulo. Nós fazemos o relacionamento tanto com o Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, como também do município de São Paulo. Nós estamos em constante comunicação, em constante ligação com os poderes legislativos, e lá a gente tem a oportunidade de acompanhar o andamento de todas as comissões, as reuniões com as referidas presidências dessas casas, o andamento de tudo aquilo que não só afeta o dia a dia da advocacia do Estado de São Paulo, mas também aquilo que afeta o aprimoramento da cidadania, aquilo que afeta o âmbito dos cidadãos em geral. Então, a nossa comissão tem essa perspectiva de atuação, de funcionamento, então a gente acompanha o processo legislativo, e hoje aqui nós temos a honra de receber a doutora Bruna Borghetti, que é uma professora especialista exatamente nessa área, voltada para o processo legislativo, no âmbito da prerrogativa do parlamentar. Nós sabemos que os parlamentares no nosso país, né, como um dos poderes, possui diversas prerrogativas, é um dos que mais tem a atuação transmitida, a atuação onde as pessoas têm conhecimento, que é a área parlamentar, que é a área da produtividade das leis do nosso país, que é a área da produção das leis do nosso país. Então, o processo legislativo, no âmbito dos poderes legislativos, tanto o poder legislativo da União, do Estado, do município, é sempre aquele poder onde tem mais visibilidade, porque é o poder que realmente dá condições para que você tenha uma noção, se você não tem muita aderência a esta área, o poder legislativo é aquele que dá condições para que o poder executivo possa trabalhar no nosso país, possa introduzir aquelas ações, executar aquelas ações que são demandas do povo, são demandas da sociedade, mas para isso o poder executivo, tanto da União, dos estados, dos municípios, dependem da atuação ou não do poder legislativo, porque a estes poderes só está adstrito realizar aquilo que a lei concede, aquilo que a lei permite, o executivo executa, o executivo faz, o executivo pratica. Então, o poder legislativo, a atuação do poder legislativo, possui muita força no nosso país e é um dos poderes que fica mais em evidência. Então, eu gostaria inicialmente que a doutora Bruna Borghetti desse a sua saudação especial e desse essa saudação já falando da obra-prima, que é o livro que a doutora publicou recentemente, uma obra de extrema relevância para o processo legislativo, o processo parlamentar, que vai trazer aqui
um foco bem diferenciado para a gente, vai nos abrilhantar com a sua palestra. Doutora Bruna, faça a sua saudação inicial, por favor, e aqui nos apresente a sua obra, a sua primorosa obra, por favor, aos nossos queridos espectadores que aqui estão conosco. Boa noite a todos, boa noite, doutor Orlando Correia. Gostaria de agradecer o convite que você me fez, gostaria de agradecer à OAB, e especialmente você por esse convite. O tema realmente é muito caro para mim, que tenho 10 anos de experiência no Legislativo Paulista, tenho experiência no Legislativo do Congresso Nacional, cheguei a acompanhar um pouco do Legislativo lá também. O tema do meu livro, ele trata da prerrogativa do parlamentar ao devido processo legislativo. Vou aproveitar para mostrar aqui o livro para todo mundo. Ele foi publicado pela Quartier Latam, e ele é originado na minha dissertação de mestrado na PUC, na área de Direito Administrativo. Então, por que primeiro eu resolvi tratar desse tema, né? Além de eu ter experiência prática, né, muitos anos, experiência prática, cheguei a ser chefe de gabinete na Câmara do município de São Paulo, né, coordenadora de liderança, ficava no plenário o tempo inteiro com os vereadores, participava de reuniões de lideranças, então eu acompanhei o processo legislativo do início ao fim, durante todos esses anos que eu estive na Câmara Municipal de São Paulo. Dois projetos que me fizeram ter essa vontade de escrever um livro sobre o assunto, que nesses dois projetos se pode dizer claramente que houve vício no processo legislativo. E então, é o caso do aumento do IPTU na época, que teve aquele aumento grande em São Paulo, acho que em 2012, se não me falha a memória, e o projeto que aprovou o Código de Obras do município de São Paulo. Então, o projeto do IPTU, na época você tinha a Comissão de Política Urbana, com audiência pública publicada para ser realizada no dia seguinte, de quando ocorreu a votação, e o projeto ele foi colocado como primeiro item da pauta, sem ter sido publicado 24 horas antes, embora essa parte da publicação 24 horas antes, ele não é necessariamente, tem vários projetos que são aprovados antes de 24 horas de antecedência de serem publicados. Então, você pode colocar, às vezes, projetos em pé de pauta. Isso é regimental, é totalmente pertinente e possível. Mas esse projeto, na época, ele tinha audiências públicas marcadas, ele tinha outras coisas para serem discutidas, a população estava presente nas audiências, era um projeto de grande relevância para a cidade de São Paulo, que tinha muita discussão dentro do parlamento, e não só no parlamento, como fora do parlamento. Foi um projeto que deu grande mídia, né, porque o aumento foi alto do IPTU, e foi um projeto que simplesmente foi tratorado, né, vamos dizer, pelo Poder Executivo. Então, vamos ser bem realistas também quando a gente fala sobre o processo legislativo, porque muita coisa que acontece no dia a dia da Câmara é o Executivo que acaba interferindo ou entrando e passando na frente, às vezes, da prerrogativa dos parlamentares. E aí, por que da prerrogativa dos parlamentares? Porque você acaba, às vezes, passando na frente de uma minoria, né? Do direito de uma minoria também, que está ali querendo conhecer mais o projeto, e aí eu digo os parlamentares mesmo, como prerrogativa do parlamentar, um direito dele de ter conhecimento do projeto. A prerrogativa do parlamentar ao devido processo legislativo, ela não está explícita na Constituição Federal, mas você tira essa garantia constitucional de diversos outros dispositivos da Constituição, que é o princípio da representatividade, o princípio democrático. Ai, nossa, tá fazendo esse barulho, tá aparecendo para vocês? Ah. Meu orientador do doutorado me chamando para uma reunião, mas não sei como tirar agora. Enfim, que eu sou assistente na PUC também, sou assistente do meu orientador do doutorado hoje na PUC, e hoje teria aula hoje teria aula agora à noite, só que eu avisei que eu estaria na palestra. Enfim, continuando. Não sei como desligar o barulho agora. Espera lá, deixa eu ver se daqui a pouco ele desiste.
Acontece, ao vivo é assim mesmo, não tem problema não. Então, voltando ao tema, então, a prerrogativa do parlamentar você consegue tirar de diversos princípios constitucionais, inclusive da representatividade, né? Porque você elege o representante dentro do princípio democrático para te representar no parlamento. Então, essa prerrogativa, esse direito parlamentar de ter um processo justo, adequado, que siga o trâmite legal, o trâmite constitucional, o trâmite regimental, respeitando as leis, a Constituição e os regimentos, é uma prerrogativa que é inerente à própria função legislativa. Então, essa prerrogativa ao devido processo legislativo é uma prerrogativa não só dos parlamentares, evidentemente, de toda a população, né, que tem o direito e a garantia de você ter um devido processo com todos os princípios constitucionais resguardados, principalmente o princípio da legalidade, porque senão não teria sentido, senão, como é que a lei seria válida e eficaz? Como que você pode ter uma lei que não respeitou o devido processo legislativo e você é obrigado a respeitar a lei, né? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei. E essa lei ela tem que ser feita de modo ter sido produzida, né, de modo adequado, de modo a respeitar Dentro da todo o legalidade. trâmite dentro da legalidade. Então, esse direito que não é só do parlamentar, mas de todos nós, é um direito que precisa ser respeitado. Muitas vezes ele não é respeitado, ou algumas vezes ele não é respeitado, e muitas vezes o Poder Judiciário ele não interfere, dizendo que seria ato interna corporis do Poder Legislativo e que, nesse ponto, o Poder Judiciário não poderia interferir. No meu livro, eu coloco que um dos pontos que eu percebi é talvez até uma mudança de paradigma com relação à motivação, aquilo que se coloca em determinados votos. Vou dar um exemplo de um mandado de segurança que eu citei, que ocorreu no Congresso Nacional, né? O projeto ele tinha sido aprovado no Senado com uma emenda modificando claramente o texto do projeto original. O Senado, para não devolver para a Câmara, para não voltar para ser analisado para a Câmara dos Deputados, o que ele fez? Ele falou que era uma emenda de redação, que não era uma emenda de, enfim, que não havia sido alteração, não havia tido alteração substancial, que era apenas redação, o que era claramente perceptível que não era uma emenda de redação, que era uma emenda em que havia sido alterado o texto. E aí o que aconteceu? A Câmara, né, dos Deputados entrou com ação, com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que é o legitimado, no caso, para decidir sobre o mandado de segurança no caso da Câmara dos Deputados, quando há vício no processo legislativo, né, no Congresso Nacional. E aí a ministra Rosa Weber, na época, foi ela? Não, foi a Carmen Lúcia. Ela colocou no seu voto o princípio da segurança jurídica, ela deixou muito claro que poderia haver uma interferência ali se houvesse vício no processo legislativo. E suspendeu liminarmente o processo. Então, o que aconteceu? O Senado, ele percebeu que ali você teria que talvez você tivesse uma interferência ali, porque estava muito claro, demonstrado, que havia vício no processo legislativo. E ela demonstrou no voto dela, suspendendo liminarmente, que isso muito provavelmente aconteceria. O que o Senado fez? Porque o vício no processo legislativo você pode suprimir de duas formas, né? Você pode, não digo suprimir, mas você pode voltar o ato, né? Anular o ato de duas formas, ou pelo próprio parlamento, ou pelo Poder Judiciário. Então, no parlamento, o que eles fizeram? Questão de ordem, dentro do próprio Senado, um dos senadores fez uma questão de ordem para o presidente, solicitando que verificasse se realmente era uma emenda de redação ou não. O Senado reconheceu que não era uma emenda de tudo isso, enquanto o processo estava suspenso no STF. Reconheceu que não era uma emenda de redação e o próprio Senado voltou atrás. Então, perdeu o objeto.
a ação perdeu o objeto. E o Senado, reconhecendo isso, voltou atrás e voltou e passou pela Câmara o processo. Depois eu posso até passar o número do mandado de segurança para quem tiver interesse. E no caso do Código de Obras, foi bastante interessante também, eu participei das 2 votações, essas 2 votações tiveram vício no processo legislativo. A primeira delas, você tinha que o Código de Obras, ele teria que ser aprovado, ele teria que ser aprovado por votação nominal, não era obrigatório ser votação nominal, mas como você tinha matéria de zoneamento, e matéria de zoneamento você teria que ter 3/5 de votos, e no caso do Código de Obras ainda, como já tinha sido aprovado matéria de zoneamento de plano diretor, você teria que ter 2/3, porque a lei orgânica falava que se no mesmo ano legislativo você tivesse aprovado mais de uma matéria referente a zoneamento urbano ou a plano diretor, então esse quórum subiria para 2/3, e a votação necessariamente teria que ser nominal. Então, como você tinha matéria desse sentido, a primeira votação do código acabou sendo simbólica, porque não houve uma atenção para esse fato e nem de que a votação deveria ser uma verificação nominal de presença. De verificação nominal dos presentes ali para aprovarem o projeto. Então, o que aconteceu? Nessa votação, a princípio, ela já seria, a partir daí, a gente, enfim, dentro da casa, alguns parlamentares chegaram a entrar com um requerimento, solicitando que fosse anulada essa votação, que a votação ocorresse novamente, porque você não teria como aprovar o projeto por ter matéria de zoneamento com votação simbólica, e o interesse era em aprovar rápido o projeto, o interesse era sair logo da frente, e o executivo tinha interesse na matéria, vamos aprovar. E aí o que aconteceu? Não respeitaram, não voltaram atrás, o projeto foi para a segunda votação. Na segunda votação, aconteceu outro vício no processo, porque você tem o regimento interno, você pode aprovar o regimento interno, você pode alterar, desculpa, o regimento interno, nada impede, é uma prerrogativa também interna, dos parlamentares. Só que para você alterar o regimento interno, você tem procedimento estabelecido para alterar o regimento interno. E o procedimento estabelecido para alterar o regimento interno é a aprovação também em 2 votações, com interstício mínimo de 48 horas, enfim, entre uma votação e outra. Então, você não pode simplesmente alterar no mesmo dia, na mesma hora, em uma votação, por deliberação do plenário. É deliberação do plenário, mas existe um quórum regimental que o regimento prevê para uma alteração do regimento. Então, o projeto teve discussão, projetos assim, normalmente, envolvem uma discussão enorme do poder legislativo, demanda muito tempo, porque essas prerrogativas, elas são usadas de várias formas, daqui a pouco eu entro nelas. Então, você já tinha passado por discussão entre os vereadores, você tem 30 minutos para discutir, uma discussão favorável, outra contrária, depois de 2 horas você pode pedir o encerramento da votação, da discussão, e aí tem que ser aprovado pelo plenário, o encerramento da discussão, ou senão você pode discutir por mais horas. De praxe, no legislativo, essa discussão acaba encerrando em 2 horas, quando você tem o número de inscritos, Você pode ter o projeto em discussão e não ter nenhum inscrito, nenhum vereador, nenhum deputado inscrito para defender o projeto, por exemplo. Pode existir ou não interesse em tratar da matéria, em discutir em plenário a matéria. No momento da discussão, é que você protocola qualquer projeto de alteração. Então, se for uma emenda, essa emenda ela é protocolada durante o momento de discussão do projeto. Fala, em discussão, há oradores inscritos, encerrada a discussão, encerrou a discussão, você já não protocola mais nada. Se há oradores inscritos, durante o tempo de discussão, você pode protocolar quantas emendas e quantos substitutivos você quiser. Mas, encerrada a discussão, não se protocola mais, a não ser que você reabra a discussão. Essa reabertura de discussão também é feita votação em plenário, se vai ser ou não reaberta a discussão. No caso do Código de Obras, na época, também passou desapercebido. Eles chegaram a discutir por 2 horas, também em segunda votação.
colocaram substitutivos em emenda, aí você abre o congresso de comissões dentro do plenário. Você tem o substitutivo apresentado, emenda não, mas substitutivo você abre o congresso de comissão. Então, você abre o congresso de comissão, as comissões vão deliberar sobre a matéria, né, sobre os substitutivos, e após essa deliberação, você coloca para votar o substitutivo ou o projeto original, aí vê qual dos dois que vai ser aprovado, enfim, o que você vai aprovar no final. Nesse caso, eles chegaram a encerrar a discussão, teve substitutivo, mas aí eles resolveram que tinha um artigo lá que precisava ser eliminado, que era o artigo 79 na época, uma coisa assim. E esse artigo já tinha passado o tempo de eliminá-lo, que seria dentro né, a possibilidade de você entrar com uma emenda supressiva no momento da discussão, para depois você conseguir tirar essa emenda, enfim, para você conseguir tirar esse artigo após o plenário aprovar a emenda. Nesse caso, passou o tempo, eles resolveram fazer isso depois de todo o processo, para uma votação em plenário, que também não seria possível, porque claramente há um vício no processo legislativo, não é regimental, você não pode simplesmente incluir ou suprimir um artigo do projeto depois que já passou pela fase de substitutivos, de emendas, de discussão, quer dizer, não existe isso, totalmente ilegal, enfim, é um vício claro, né, no processo legislativo. Então, esses projetos foram os dois projetos que mais me incentivaram a escrever sobre o tema, né, como cidadã também, não só como estando ali no dia a dia e vendo as coisas que aconteciam e, às vezes, né, os desrespeitos com o direito do parlamentar ali em ter o processo realizado de forma adequada. Enfim. Então, o que é uma prerrogativa do parlamentar, esse direito do parlamentar de ter acesso aos autos, de ter vistas do processo, de fazer algum requerimento para verificar se tem quórum adequado para aprovação, ou um requerimento de informações para o executivo, enfim, as inúmeras prerrogativas e garantias para que esse processo seja um processo conhecido, né, e que seja possível aperfeiçoá-lo ou aprimorá-lo, ou ser contra ou favorável a determinada matéria, são garantias que também são utilizadas como obstrução. Então, também que são utilizadas como forma de postergar o andamento do processo, de fazer determinado acordo, né, de repente, de fazer alguma cobrança para o executivo de apoio, para você ter cargos no executivo, ou de fazer alguma cobrança do executivo, de você ter uma emenda parlamentar, e aí estou falando de emenda orçamentária, né, e não mais da emenda que altera o processo legislativo, mas de emenda orçamentária aprovada. Então, também não deixa de ser uma moeda, né, instrumento de barganha, né? Sim, de troca, né, de você pegar e falar, você quer apoio, eu te apoio, mas eu quero um cargo, ou, enfim, de troca mesmo, que também acontece muito nos legislativos, né? Enfim, por isso que aí você pode entrar numa série de outras questões também, da importância, de repente, de você ter, não sei, né, mas um acompanhamento mais de perto da própria população, né, do representante, ter um acompanhamento maior sobre aquilo que acontece, então, de repente, você ter um voto distrital misto, para você ter, né, uma cobrança maior em cima do seu representante, ou de você ter até uma diminuição no número de partidos, né, porque não sei se teriam tantas ideologias também diferentes, claro que é importante você ter esse pluripartidário, é importante você não ter 1, 2, 3 partidos, porque você precisa ter você precisa ter as minorias representadas, você precisa ter, mas tem que ver se tem tantas ideologias assim para ter 30 e poucos partidos, enfim. Algumas coisas já vêm sido, né, têm sido mudadas, como, por exemplo, as coligações, né, mas ainda falta, eu acho que, bastante ali para a gente aperfeiçoar, né, para poder
de fato, não ter tantas interferências ou os instrumentos de garantia, de prerrogativas, serem também utilizados de forma adequada, né? E não apenas também como, enfim, como formas de troca. Mas, ao mesmo tempo que ele pode ser um objeto, né, que esses requerimentos, essas prerrogativas são utilizadas muitas vezes como objeto de troca, são importantes para quem tem interesse e quer ter conhecimento do processo legislativo. Então, são prerrogativas que devem ser respeitadas, né? São direitos que devem ser respeitados. O regimento interno ele precisa ser respeitado. A outra coisa na época do IPTU que aconteceu, né, sem ser audiência pública marcada pela Comissão de Política Urbana, o processo, quando passa da meia-noite, se você não tiver sessões extraordinárias convocadas para depois da meia-noite, você tem que encerrar a votação. Então, isso foi muito engraçado, porque durante o tempo que eu estive ali no acompanhamento do plenário, várias vezes começaram a mudar a resolução que previa o Congresso de Comissões. Então, foram alteradas, enquanto eu estava ali como coordenadora, umas 4, 5 vezes, só para cada vez que você conseguia... Eu já vi muito isso acontecer na Lesp também, na Assembleia Legislativa. Isso é... Então, aí teve a história de que, não, se você tiver em processo de votação à meia-noite, não encerra. Não tem problema passar do horário da meia-noite. Então, uma série de coisas incluídas que você fala, isso está respeitando o devido processo legislativo, né? Isso não está indo além do que está escrito no regimento, você não está prevendo coisas apenas para você conseguir a aprovação daquilo naquele momento, né? E aí, claro que com auxílio do judiciário, de dizer que aquilo é ato interno a corporis, que é uma questão interna, que a casa tem que resolver, né? A casa que tem que resolver. Eles falam isso, mas muitas vezes eles estão errados. O judiciário está errado quando fala isso. Na verdade, o judiciário ele não quer entrar numa seara que ele pode definir o jogo. Então, ele transfere, ele devolve a bola para quem é de direito e fala, ó, vocês resolvam, né? Porque para aqueles que não têm tanta ambiência com o sistema legislativo, com o processo legislativo, que estão aqui nos acompanhando, tudo dentro da produção de leis existem procedimentos a serem seguidos. Então, no âmbito da União, do Congresso Nacional existe, no âmbito estadual, das Assembleias Legislativas existem, no âmbito municipal, da mesma forma. E a regra, a Constituição, a norma da Casa Legislativa é o regimento interno da Casa. Então, o regimento interno, ele disciplina todos os procedimentos a serem seguidos nos processos de votação e também eles trazem as prerrogativas dos parlamentares para que eles possam exercer com liberdade, livremente, o seu direito de propor leis. E o que a doutora Bruna disse até agora, mais ou menos, é que esse direito de utilização das prerrogativas dos parlamentares tem ocasiões que ele é ferido propositalmente e tem outras que ele é ferido e é feito uma vista grossa, dizemos assim, para que os efeitos daquela norma seja passado e todos deixem como está, deixem por isso mesmo. Ou seja, as próprias prerrogativas dos parlamentares, que são as normas que definem a sua atuação dentro da Casa Legislativa, elas não são cumpridas de acordo com conveniências, com momentos que vão favorecer os grupos ou dentro daquela coalizão que foi estabelecida dentro da casa. Então, como a doutora disse, existe essa ligação com o executivo, tem processos que eles nascem exclusivamente na Casa Legislativa, diretamente pelo parlamentar, tem processos legislativos que eles nascem em função da proposição do pedido do executivo, o executivo manda para a casa para apreciar, para ver se entra em pauta, para ver se segue o rito, passa nas comissões. Existem diversas comissões que os processos legislativos têm que cumprir, os projetos de lei têm que cumprir. A Comissão de Constituição e Justiça é a comissão que todos os processos obrigatoriamente passam, e diversas outras de acordo com a matéria que engloba aquele processo. Também, né? Finanças também. Comissão de Justiça
CCJ e finanças, né? Normalmente. Finanças, a não ser que não tivesse impacto orçamentário, mas orçamentário. sempre tem, né? Até a medalha de Anchieta, quando você entrega para alguém, para algum cidadão, ou o título de cidadão paulistano, salva de prata, mexe com orçamento. Então, normalmente, os projetos passam também pela Comissão de Finanças e Orçamento. Agora, por que isso? Justamente porque o executivo ele trabalha com um pacote orçamentário já fechado. Ele tem uma conta, ele tem um valor para gastar, para investir no município. Então, tudo aquilo que for proposto, se tiver gastos, ele tem que passar na comissão de finanças, justamente para ver se cabe dentro dessa perspectiva orçamentária que já está lançada para aquele ano corrente. Então, por isso que tem que ser observado todos os procedimentos, por isso que tem que passar nas comissões respectivas daquela matéria. Se é uma matéria ambiental, passa lá na comissão do meio ambiente. Se é uma matéria urbanística, passa na comissão de direito urbanístico. E aí passa na CCJ, e aí passa na finança, se tiver orçamento a ser utilizado. Então, basicamente é isso. Então, essas prerrogativas dos parlamentares, quando elas são ofendidas, na verdade, não são só os parlamentares que são ofendidos, mas sim o próprio aprimoramento da cidadania, mas sim o próprio cidadão que o colocou lá, que votou nele. Porque o seu direito como cidadão de representatividade que você outorgou a um terceiro, que é o parlamentar, está sendo ofendido quando as prerrogativas não são observadas dentro daquele processo que lhe interessa a aprovação de uma determinada lei. Então, basicamente, é essa a situação. Eu quero aqui pedir para os nossos amigos, aqueles que tiverem perguntas a fazerem, comentários, por favor, pode colocar no chat, aí fique à vontade, na medida do possível a gente vai fazendo a interação aqui com a nossa palestrante. Eu quero cumprimentar também alguns integrantes que estão aqui, vários integrantes da nossa comissão estão aqui acompanhando, cumprimentar a todos aqui na pessoa do Dr. Robson Moraes, que está acompanhando aqui conosco, e a doutora Bruna também, que é integrante da nossa comissão, com toda a honra. Por favor, doutora, retome a palavra. Mas é essa linha, mais ou menos, né? E essa abordagem que você faz do seu livro é muito importante, porque as prerrogativas dos parlamentares definem a sua atuação dentro desse processo. Sim, sim, sem dúvida. E você tem, então, como a gente estava... Você tem inúmeros casos para contar, né? Ah, sim, 10 anos, né? Essa experiência aí longa. Para contar todos os acontecimentos em plenário e tudo mais. Mas no meu livro eu trago também, eu trago bastante o processo legislativo federal, né? Não só como tem alguns pontos diferenciados, né? O processo legislativo federal, né? Ele tem alguns porque pontos, ele precisa passar pelo Senado, tem a casa revisora, ele tem alguns pontos diferentes, mas eles são muito parecidos. Né? Na realidade, é tudo muito parecido. Os requerimentos são os mesmos. Então, você tem, por exemplo, também projetos que podem ter requerimentos de informações pendentes de serem devolvida a informação pelo executivo, também não deveriam ser aprovados. São projetos que estão pendentes ali de você ter uma informação do parlamentar, né, ter a informação que ele solicitou do executivo, respondida pelo Poder Executivo antes da aprovação daquele projeto. E não, muitas vezes também, às vezes com pendência de requerimento de informação, você aprova projetos. E esses projetos acabam virando leis, enfim. Você tem uma série de requerimentos, né, que podem ser objetos de obstrução, como falamos, mas também de prerrogativa, né? O requerimento de informações é um deles. Então, você pode ter visto se você não tiver a informação respondida. Você tem, como citado no caso do Congresso Nacional, lá emendas, de repente, que são feitas e não são devolvidas para a casa revisora. E querem colocar, né, aprovar sem a devida, enfim, o devido prazo, né, para ser analisado o processo, inclusive verificado se o processo deve ser aprovado daquela forma ou não, enfim, pela outra casa. Então, você tem uma série, no meu livro eu coloco várias questões de ordem, assim... Aqueles projetinhos
aqueles projetinhos, doutora, onde surgem os chamados jabutis, né? Como que é essa história? Conta um pouquinho para o pessoal aqui, por favor. Esses hoje acho que já estão já está mais resolvido até pelo Poder Judiciário, né? Será? Pela lei complementar 95, se você tratar de matérias diversas, você está ofendendo a lei, né? Então, hoje, se você, dentro de uma... É claro que nem sempre é questionado. Então, se você também não questiona, se o parlamentar concorda, o executivo concorda e ninguém entra com ação, aí você não vai ter aquilo, os jabutis vão ser colocados, vão continuar sendo, e você não vai ter aquele projeto sendo questionado, ou por mandado de segurança, enfim, ou por uma ação direta de inconstitucionalidade. Se já aprovado a lei, né? Se já tiver virado lei... Oi? Verdade, é interessante você tocar nesse ponto, só para a gente passar para o nosso público aqui, que quem faz o controle de tudo isso fora da casa é o Judiciário e o Ministério Público, né, que fazem a proposição quando são provocados em algum projeto de lei que houve o ferimento do processo legislativo, que houve a inobservação de alguma regra, tanto inclusive de legislação federal, estadual, e aí o Ministério Público atua e o Judiciário faz o controle dessa lei para verificar se houve ali a observação de todos os princípios, inclusive da legalidade, né? Até no caso do IPTU, o Ministério Público entrou na época com a ação civil pública também, né? De qualquer forma, a DIN, né, não são todos legitimados para entrar, então você tem os legitimados, né, tanto em âmbito estadual como federal, né, não é todo mundo que pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, mas, né, eu entendo que seria possível por representação. Então, se alguém um cidadão qualquer resolva entrar com alguma medida, eu entendo que seria possível por representação ao Ministério Público, você dizer que houve ofensa ao processo legislativo. Então, o acompanhamento da população é sempre importante, porque existem mecanismos, né, de controle no Congresso. Você tem ouvidoria, você tem formas até de iniciar processo administrativo, se você achar que houve ofensa a decoro parlamentar e tudo mais. Então, a população ela consegue agir também, claro que não da forma como um parlamentar em sua prerrogativa, né? E aí, por que também é importante você saber quem você elegeu e tudo mais? Para você cobrar, né, quem você elegeu. Se você achar que houve um vício num processo legislativo em determinada aprovação, o parlamentar ele tem legitimidade para entrar com mandado de segurança por vício no processo legislativo. Esse ponto, doutora, só fazendo um parêntese aqui, é importante talvez a gente falar um pouco, eu gostaria que a senhora abordasse isso, em relação aos controles internos das casas, né? Aos controles internos da casa. Por exemplo, você tem a procuradoria, você tem a corregedoria, você tem os órgãos internos que fazem a verificação interna da legalidade de tudo que está acontecendo no processo legislativo. Fala um pouquinho sobre isso, doutora, por favor. Nesses casos que eu citei, o controle interno ele foi solicitado, né, foi feito antes de entrar com a medida judicial, que seria uma segunda opção, caso você não tenha conseguido discutir, ou discutir não, mas ter uma Rever, resposta, né? rever o ato internamente, né? Então, você tem a possibilidade de entrar com recurso, mesmo perante a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, solicitando que aquele ato seja revisto, para o presidente da Casa, solicitando a revisão do ato, informando que houve vício ao processo legislativo. Você tem formas, né, de questionar antes do processo, mesmo por questão de ordem. No meu livro eu trago as questões de ordem, também várias questões de ordem realizadas no âmbito do Congresso Nacional, e também faço comentários em cima dessas questões de ordem, se realmente ali era um ato para ser decidido pelo presidente como um ato interna corporis, ou se era o caso dele simplesmente revisar o ato, né, de ele anular o ato, né, que foi realizado de forma indevida ou com algum vício. Desde onde há o vício, né, você pode ter não seria nulo, né, seria anular
os atos até onde houve o vício. Aquilo que foi feito sem ter vício, ele permanece válido, até porque não teria sentido você anular desde o início, porque você perde até tempo, dinheiro, enfim, você perde aquilo que já foi realizado, né, Claro. devidamente. Então, o ato Claro. teria que ser anulado a partir do momento em que houve algum vício. Eu cito vários exemplos, então, em vários anos, de decisões que foram realizadas, que foram de questionamentos que foram realizados interna corporis, né, que são por meio de questão de ordem. Então, você pode ter realmente um vício que você está questionando ali, e aí o presidente da casa ele pode reconhecer que há um vício, e aí você também tem requerimento para fazer caso ele não reconheça, né? E tem o recurso para fazer. Se o presidente não reconhecer que aquilo ali, por questão de ordem, por exemplo, ele não reconhecer que houve um vício, você tem a possibilidade de recorrer até o plenário. Então, na realidade, são muito poucos que, né, você não tem, normalmente o presidente ele não acata, né? Com exceção com algumas exceções, como foi esse caso que eu acho que perceberam que o STF ia acabar interferindo, porque estava muito claro o vício ali, e o presidente, em questão de ordem, falou, não foi uma emenda de redação, foi uma emenda, né, que alterou o texto, então vamos, né, devolver para a Casa Legislativa, vamos devolver para a Câmara a análise. Sem dúvida nenhuma, a maioria você acaba falando, uma interpretação do regimento cabe ao presidente, cabe ele mesmo, né? É regimental, questão de ordem relacionada à dúvida do regimento interno, cabe ao presidente a interpretação. Ele tem a prerrogativa de dirimir. Prerrogativa, é um direito, né? Cabe a ele interpretar o regimento interno, a norma do regimento. O ponto é quando deixa de ser uma interpretação e aquilo é claramente uma violação daquilo que está escrito. Esse é o ponto. Então, aí, quando fala que o ato é interna corporis, que não vai, que o judiciário fala, não vou interferir, porque é uma questão que cabe ao presidente, cabe ao plenário a decisão, nem sempre cabe. E aí eu acho que a importância, né, de discutir o tema e de repente, você ter perspectiva, né, e expectativa de ter realmente um olhar diverso, né, do Supremo, do Tribunal de Justiça, sobre algumas questões que são ali colocadas. Agora, como foi no caso do Código de Obras. Na época do Código de Obras, também os parlamentares não se interessaram mais, depois que foi para o TJ suspendeu, já tinha feito aquilo que eles queriam, já estava suspenso por quase um ano o processo, também o executivo não conseguiu aquilo que ele queria, porque quis conseguir algo muito mais rápido do que o procedimento que deveria ter esperado, acabou ficando sem ter aprovado o código por quase um ano. Caiu a liminar, acabaram julgando, né, contra, né? Mas era um projeto que poderia ter subido até o STF para a deliberação. E seria interessante até, porque hoje eu acho que ainda falta ter esse olhar diferenciado em algumas matérias, né? Não estou dizendo que o Poder Judiciário tem que interferir no legislativo, né? Nem acho que é devido interferir indevidamente ou ficar interferindo em questões interna corporis, mas está claramente demonstrado que houve vício. Então, pelo próprio princípio da segurança jurídica, você não tem que esperar virar uma lei para você discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Já houve o vício, né? Então, você já tem que, dali, suspender o processo e mandar anular o ato até onde, né, ocorreu a ilegalidade. Agora, doutora, só para não perder aqui o fio da meada, aproveitar o gancho, o doutor Robson, ele pergunta aqui, nesse caso de vício de procedimento, por exemplo, o dono da ação é o MP diretamente? Não. Por exemplo, será que deveria primeiro aguardar aí o esgotamento das instâncias internas?
ocorrer todas as verificações internas, fazer os procedimentos da casa primeiro, as verificações, alguém arguiu, e aí depois o MP ele entra. Como que a senhora tem visto Não, isso? primeiro que não depende do MP, né? Eu entendo que o MP ele estaria legitimado, mas depende do MP, que se você tem legitimidade para entrar contra a autoridade coautora, que é o caso do parlamentar que tem a sua prerrogativa violada, ele tem a prerrogativa é dele. Ele pode entrar a qualquer tempo, independente dele, se ele quiser entrar já diretamente no judiciário também, porque já sabe que a casa não vai se manifestar de acordo com aquilo que ele entende, né, que é o devido, que é voltar atrás do ato, que houve vício, ele pode entrar diretamente com mandado de segurança por ter legitimidade para isso. Então, ele pode diretamente para o Poder Judiciário questionar que ali houve uma ofensa. Claro que de praxe, as pessoas já questionam isso no próprio plenário. O plenário ele fica calorado, né? Em determinadas situações ele fica... não sei quem já pôde aqui, que está assistindo a palestra, acompanhar uma sessão plenária, mesmo no Congresso, né? O dia que eu fui lançar o meu livro, eu lancei meu livro em São Paulo, mas eu lancei meu livro no Congresso Nacional também. E quando eu lancei meu livro no Congresso Nacional, era aquela votação do saneamento. Então, o plenário tinha todos os parlamentares dentro, assim, deu até uma emoção na hora que eu entrei. Porque é um negócio, assim, com tanta gente... É incrível, assim, é engraçado a diferença de você entrar até na Câmara, né, Sim, do sim. município de São Paulo e ir no Congresso, assim, aquela dimensão, você imagina, 55 para 513, assim, é um negócio de Lá é um deputado. negócio suntuoso, né? É um Uma negócio casa assim lá que você fala, nossa, e aí acabei entrando, ainda entreguei meu livro para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, na época, então realmente foi assim, bem emocionante. E na Câmara também, quem já pode ver aquilo ali, fica assim, borbulhando, né? Os ânimos ficam quentes, assim, as pessoas se estressam de verdade, né? Às vezes alguma discussão mesmo mais acalorada, embora sejam todos amigos, né? Oposição, situação, enfim, a relação entre eles ali, às vezes a discussão é muito em plenário, né? O embate político, mas depois eles vão almoçar juntos, enfim. Claro que tem, né, sempre um ou outro ali que pode realmente se estranhar, mas a relação em geral de oposição, situação, ela é muito boa, né, o que é muito importante também, até para você discutir sempre com seriedade, né, a democracia claro. é isso, é você respeitar a opinião alheia, é você respeitar o outro, né, o próximo e tentar chegar num consenso, né, em algo conjunto e comum. Na democracia, a divergência que traz a convergência, né? Claro, sim, as Exatamente. discussões são Mas, super por importantes. exemplo, hoje, dentro dessa perspectiva das prerrogativas dos parlamentares, o que a senhora apontaria, assim, como o que seria, por exemplo, a maior dificuldade encontrada no exercício efetivo das prerrogativas dos parlamentares, ou seja, na aplicação das suas possibilidades de atuar legislativamente, buscando o Acho que um dos aperfeiçoamento da pontos, cidadania, trazer as respostas que a população precisa? Qual seria a maior dificuldade que os parlamentares encontram hoje dentro das suas prerrogativas? olha, eu acho que um dos pontos é conhecer as suas prerrogativas, é o próprio conhecimento delas, né? Acho que a Muitos pessoa não que conhecem, né? o primeiro ponto acho que é esse, né? Às vezes você entra muito cru ali no um parlamentar dentro do legislativo. Primeiro, sem conhecer o próprio jogo da casa, como que funciona, como que não funciona, como você consegue, como você acompanha o próprio regimento, enfim, tanto que parlamentares que conhecem os seus direitos, né, que conhecem o regimento, que conhecem, se destacam, né? O Tuma mesmo, que é hoje o presidente da Câmara, né, ele conhece o regimento, vários outros parlamentares conhecem ali o regimento muito bem, já foram assessores, o Policineto mesmo foi assessor, o Floriano Pêsaro, na época que era parlamentar também, conhecia bem o regimento, conseguia, né, ali, enfim, conhecia o que era possível, né, de ser É, feito, é o próprio jogo, né, quando você quer
adiar alguma votação ou derrubar a sessão. Você tem uma série de formas, de mecanismos para que aquilo possa acontecer, né? O que faz Vai, parte do jogo, né? O que faz faz parte do parte do jogo, jogo, está sem dentro dúvida. de toda a legalidade, né? E eu Sim, percebi muito isso, doutora, nessa alteração que teve agora nessa nova Assembleia Legislativa do Estado, que nós tivemos com a renovação de pouco mais da metade da Assembleia Legislativa. Eu percebi, muita gente percebeu, na verdade, o quanto os parlamentares novos não sabiam como funcionava a casa, não conheciam a atividade efetivamente do parlamentar estadual, do deputado estadual, e, sobretudo, não sabiam quais eram os principais traquejos da casa, né, os meandros da casa, sim. que é A o forma dia de a você. dia. Porque tem a forma política também de condução ali da Pois coisa, é, né? Não é só de você ter um projeto, ser uma comissão e pedir um apoio, de você conversar, né, com outro parlamento. Enfim, tem tantas coisas que envolvem o processo legislativo, né? Mesmo como prerrogativa do parlamentar, mas mesmo como uma forma de você conseguir dar uma celeridade ao processo, de conseguir que o processo seja aprovado mais rápido. Tem uma série de mecanismos ali que são possíveis de serem utilizados, né? E, sem dúvida, conhecer os seus direitos, acho que é o principal ponto, né? Que faz hoje com que muita gente não se enfim, fique mais inerte, né? E deixe as coisas irem acontecendo. Outro ponto também é não se indispor, né? As pessoas ali perfeitamente. também têm entram, né? Sentem um pouco o ambiente que estão, sentem um pouco como funciona, né? Porque é político o tempo inteiro também, né? Ninguém é eleito presidente da casa se não conversa com todos os parlamentares ali, se não tem essa entrada, tem uma série de coisas que envolve, né? Todo o parlamento, né? E aí não só o processo legislativo, mas tudo aquilo que envolve o parlamento de uma aprovação de CPI a qualquer outra coisa, né? É tudo muito político, né? Sim, sim. A política é algo absolutamente diferente, né? Algo que é único, né? A política ela tem os meandros dela que só estando dentro aí tem a percepção de como as coisas funcionam na realidade. Porque Sim, nos nada. livros, nas histórias, enxergando aqui de fora é uma coisa. Quando você está lá dentro atuando, você vê que o mundo da política é um mundo absolutamente incomum, né, aos olhos de todo mundo. O que a Sim, gente vê não é, na verdade, aquilo que é a realidade do mundo político. e também você vai falar, tá, então o parlamentar acabou de entrar ali, ele leu o regimento interno inteiro e tal. Lógico que também, né, falta ali talvez a prática, né? Tanto que às vezes você vê que candidatos que de repente já foram assessores e tudo mais, você Pois vê um é. perfil diferenciado na condução, né? Do trabalho, né, do dia a dia, do trabalho legislativo e do plenário, você percebe uma diferença, né, porque a pessoa já passou por ali, já tem aquela experiência e tudo mais, aquele traquejo. Mas um ponto que eu não cheguei a acompanhar, assim, que por falta de tempo mesmo, mas que eu tenho interesse até o final ainda vou olhar, é como estão sendo as discussões em tempos de pandemia, né? Não sei se você conseguiu. É, Como é que você conseguiu acompanhar, doutor Leandro? Se tiver um pouco para falar sobre isso, eu acho interessante também, Orlando. as discussões na época da pandemia, elas foram inicialmente bem virtuais, né, todas à distância das casas legislativas, e eu achei que teve um bom funcionamento, uma interlocução entre executivo e legislativo muito boa, como não havia visto antes, tá? Não havia tido antes, não havia visto antes, melhor dizendo, e eu percebi que as casas, tanto do estado quanto do município, funcionaram de maneira a buscar realmente a efetivação daquilo que a população precisava em função da pandemia. Então, teve quase que um consenso em muita coisa. Claro que houveram discussões acaloradas, muita divergência em algumas matérias, mas naquilo que efetivamente precisava trazer respostas para que o executivo trabalhasse,
as casas legislativas atuaram bem. Então, isso para mim foi um ponto que eu achei que a engrenagem se colocou à disposição realmente do povo, se colocou à disposição das necessidades e daquilo que precisava no momento. Então, essa perspectiva eu fiquei bastante satisfeito. Isso tem, eu acho que algo importante a ser falado também é a importância que tem os parlamentares, né, os poderes mesmo, né, a importância do legislativo, a importância do judiciário, enfim, a importância do poder executivo, porque às vezes as pessoas começam a falar de corrupção e começam a colocar todo mundo no mesmo balaio, e começa também a achar que, então para que tem parlamento, para que tem legislativo, né? Mas o parlamento a gente não pode esquecer que ele tem a função ali de escutar, né? De ouvir a população, de ouvir o povo. Isso, exatamente. Os parlamentares sabem as necessidades das suas regiões, eles estão ali para ouvir o povo, para ouvir a população, as demandas, para cobrar o executivo, né, para fiscalizar, enfim, tem uma série de funções que são extremamente importantes, né? Então, a prerrogativa do parlamentar, quando a gente coloca como algo, de repente, pode ser utilizado como uma forma de obstrução do processo legislativo, é uma forma de construção, né? Uma forma de você conseguir aperfeiçoar o processo, de você conseguir trazer ideias, debates e tudo mais, né? De você trazer, enfim, uma representatividade, né, para aquele processo, uma participação popular, uma participação maior no andamento daquilo. Então, por isso que é da importância de se respeitar a prerrogativa também ao devido processo legislativo, né? Acho que é isso. Muito bem, doutora, muito bem, excelente a sua exposição, nós estamos chegando ao fim, estamos aqui muito satisfeitos pela sua explanação, espero que depois os nossos ouvintes aqui, aqueles que nos acompanham e que vão depois assistir essa palestra, também acessem o seu livro, né, que está à disposição aí nas melhores livrarias, nos canais de venda pela internet, busquem lá pelo nome da doutora, o tema do livro, que vocês vão se surpreender, porque é uma obra magnífica. E aqueles que querem se aprofundar, entender um pouquinho sobre processo legislativo, sobre prerrogativas parlamentares, para assim, então, poder atuar na área ou apenas ter um conhecimento maior, sem dúvida nenhuma, o livro da doutora Bruna será de grande valia. Doutora, por favor, suas considerações finais, para que a gente possa fechar aqui com os nossos queridos amigos que nos acompanham. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Agradecer por participar da comissão, te parabenizar pela presidência da comissão e por todos os eventos que você tem feito para aprimoramento desse acompanhamento do legislativo, que é super importante. Acho que a comissão tem um papel fundamental nessa participação e mesmo nessa cobrança, nessa verificação de se o processo legislativo está realmente, né, sendo respeitado e tudo mais. Acho que a comissão tem tudo para ser atuante, tem sido, então, por isso eu gostaria de te parabenizar e agradecer mais uma vez o convite, eu engasguei, né? E agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, estou à disposição para outras conversas e para outros, enfim, eventos sobre o tema, para a gente conversar bastante sobre isso com todo mundo, né? Acho que é bastante importante essa disseminação daquilo que deve ser cobrado até pela população. Muito obrigado, doutor, excelente explanação, excelente colaboração com o sistema legislativo através da sua obra. Parabéns pela sua carreira profissional, brilhante carreira, se destacou aí de maneira esplêndida dentro da área do serviço público, uma servidora pública que já atuou em todas as esferas, que vem contribuindo muito para o aprimoramento do legislativo. E nós estamos aqui mais uma vez para agradecer você que nos acompanha, você que é a razão de tudo isso que acontece, os estudantes, os advogados, os nossos colegas, amigos que estão aqui
que estão vendo agora, alguns até vão rever depois para pegar algumas informações que aqui foram colocadas. A doutora Bruna também, se vocês quiserem, acesse ela nas redes sociais, troque ideia com ela depois, mande lá a sua dúvida, o seu questionamento. Ela está no Instagram, está no Facebook, só procurá-la lá que vocês vão facilmente encontrá-la. Se surgir alguma dúvida, por favor, estamos à disposição. Inclusive, estendo também o convite a você que quer participar da nossa comissão. A sua opinião, entrou em mensagem, sua opinião é muito importante para nós. Ah, legal, pessoal, depois vocês fazem a avaliação, por favor, lá. E eu queria convidar vocês que querem participar da nossa comissão de relações com os poderes legislativos de São Paulo. Na página da OAB, tem um linkzinho lá das comissões, você vai procurar a Comissão de Relação com o Poder Legislativo de São Paulo, tem lá um link que você vai abrir, vai fazer a sua inscrição, preencher todos os dados. E lembrando, não é uma comissão só de advogados. Você que não é advogado, você que é engenheiro, você que não tem formação superior, não tem nenhum problema. Nós aceitamos colaboradores aqui para fazer um trabalho voluntário conosco, para entender o dia a dia do sistema legislativo, tanto do município quanto do estado. Você será muito bem-vindo a colaborar conosco nesse projeto, como a doutora Bruna e tantos outros fazem aqui conosco. Então, em nome do presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto, em nome do vice-presidente Ricardo Toledo, em nome da Comissão de Cultura e Eventos, todos os nossos colaboradores que estão aqui por trás das câmeras nos ajudando, em nome de você que aqui nos acompanha para brilhantar este evento lindo que a doutora Bruna acabou de nos brindar, eu encerro então essa sessão e já te convido para que continue conosco acompanhando as diversas reuniões que tem das outras comissões da OAB São Paulo. Entre no site lá, vai verificando os dias dos eventos, se inscreva, receba o seu certificado e aí a gente continua então na nossa saga, na nossa batalha. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado, David, parabéns a todos vocês que estão por aqui, vocês são a razão de tudo isso ocorrer. Muito obrigado, fiquem com Deus, bom final de semana. Doutora Bruna, obrigado mais uma vez. Forte abraço. Forte abraço. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana.